Quantas vezes você olha seus investimentos? Todos os dias, várias vezes por dia, uma vez por semana, uma vez por mês? Hoje a gente vai te passar uma visão muito interessante de como agir para ganhar dinheiro de verdade em renda variável. Acompanhe aí. Fala pessoal, eu sou o Rafael Zatar da Carteira Z, diretamente de Arraial da Ajuda, hoje na Bahia, para conversarmos sobre um assunto que é um dos mais importantes de toda a sua jornada como investidor. Se você está começando agora ou já tem anos de mercado, tanto faz, você precisa embutir esse racional para ter sucesso de verdade. Por esse motivo, eu chamei nosso mestre de estudos quantitativos da Carteira Z, Jonas, para explicar de forma didática exatamente a fórmula temporal que você precisa utilizar a partir de ontem nos seus investimentos. Antes de eu passar para o Jonas, já dá uma curtida se você tem gostado dos nossos conteúdos e compartilhe esse vídeo, que será uma verdadeira aula. Manda bala, Jonas! Olá, estamos aqui hoje para mais um vídeo educativo patrocinado pela Carteira Z. Vai dar uma investigada na visão de curto prazo de investimentos, principalmente o nosso foco, de fundos de investimento versus a visão de longo prazo, o curto prazo versus o longo prazo. Então, o que me motivou a esse vídeo, na verdade, assim, o exemplo, ele está lá no livro do Taleb. Eu li isso alguns anos atrás, iludido pela casa do Taleb. Mas o que me motivou foi uma frase que eu li no Twitter alguns dias atrás e que alguém dizia, se perguntava, todo mundo diz que o importante é o longo prazo, mas o longo prazo não é apenas uma soma de curtos prazos. E essa foi a minha motivação. Me lembrei imediatamente do exemplo lá do Taleb e eu resolvi apresentá-lo, talvez de uma maneira um pouco mais detalhada, talvez de uma maneira um pouco mais didática. A resposta para essa pergunta, e assim, adiantando o raciocínio, o longo prazo não é apenas uma soma de curtos prazos. Sim, definitivamente, É claro, não tem maneira de você chegar no longo prazo, não tem forma de você chegar a 10 anos sem passar por todos os dias. Ele é uma soma de curtos prazos. Mas o foco aqui desse vídeo, dessa explicação, é o fato de que a visão de curto prazo, ela é inútil. Você está tão próximo, vamos dizer assim, a visão de curto prazo, você está tão próximo que ela te impede de enxergar o quadro todo, de enxergar a realidade. Ela não acrescenta nada. E é isso que a gente vai ver. Então, para começar, eu inventei aqui um investimento teórico com as seguintes características, e você já vai ver por que eu chutei esses números, Mas, assim, basicamente, é porque me parece ser um bom investimento, Imagina um investimento que dê 133%, não é que dê, o valor esperado do rendimento desse investimento é de 133% em 10 anos. Atentando para o fato de que estou considerando aqui o logaritmo dos retornos. Na verdade, a diferença dos logaritmos dos retornos, mas isso não importa. Por que eu estou considerando log retorno? Porque, em primeiro lugar, ele é aditivo, Então, se eu quero somar, eu tenho um rendimento em 10 anos, se eu quero obter o rendimento em 5 anos, basta dividir por 2. E eu não posso fazer isso com rendimento simples, Eu tenho aquele fator de acumulação de capital, eu teria que tirar uma raiz quadrada, então as coisas ficam mais complicadas, Em segundo lugar, porque retorno simples não pode ser representado por uma curva normal, Mas a gente já vai ver isso daqui a pouco. Porque a maior perda que você tem no retorno simples é de 100% e uma curva normal vai até menos infinito, mas isso é detalhe. Assim, vamos focar no que é importante para eu demonstrar o meu ponto, Curto prazo versus longo prazo. Então, isso daqui me parece, em primeiro lugar, por que eu escolhi esses números? Porque isso me parece um bom investimento, 133% logarítmico, retorno simples é ainda maior em 10 anos, quer dizer, 13,3% ao ano, valor esperado. E uma volatilidade de 20%, nem baixa, nem alta, mas uma volatilidade razoável. Por que eu escolhi esses números? Então, eu vou mostrar aqui a curva normal. Para quem não conhece, o que é a curva normal? A curva normal é uma densidade de probabilidade. Existe um valor mais provável aqui em 133%, existem valores menos prováveis à medida em que você se afasta do centro.
né? A curva normal descreve uma série de medidas, de fatores que estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a altura de uma pessoa. Posso dizer, a altura média dos homens brasileiros está em torno de, sei lá, 1,70 m, né? E aí, esse é o valor mais provável. E dentro do que se chama de um desvio padrão, que ainda está, né, é a maioria das pessoas, mais ou menos um desvio padrão, vamos dizer que a gente tem um desvio padrão aí de 10 centímetros, eu vou dizer, a maioria dos homens brasileiros, então, está entre 1,80 m e 1,60 m. Fora disso, já começa a se tornar menos provável, né, pessoas de 1,90 m ou homens de 1,50 m, eles existem, mas são mais raros. E ela descreve uma série de fenômenos físicos, entre eles os retornos do investimento. Existem curvas mais apropriadas para os retornos, mas não importa, né? Ela é suficiente hoje aqui para eu demonstrar meu ponto. Tá? Então, 133% é o valor mais provável. Por que eu escolhi esse valor de 133% com uma volatilidade de 20%? Existe uma chance, que eu marquei aqui em vermelho, né, de 80%, número, só porque o número ficou redondo, é isso, 80% de retorno, 80% de chance. Existe uma chance de 80% do seu rendimento em 10 anos ser maior do que 80%, entendeu? Ele pode ser, o valor mais provável dele é 133%, mas ele pode ser 200%, ele pode ser 300%, entendeu? Então, assim, tudo isso é um bom investimento, né, ao final de 10 anos, tá? E existe uma probabilidade apenas de 1,8% de você perder dinheiro ao final de 10 anos. Né? Apenas 1,8%, 10% de 10 anos. Significa, se eu pudesse, né, claro que isso não existe em termos práticos, mas se eu pudesse, né, exercitar esse meu período durante 100 vezes, né, 100 vezes 10 anos, durante 1000 anos, em menos de 2 vezes, né, em 1000 anos, eu teria perda de capital. Né? Então, é muito pouco, é um investimento muito bom. Né? As características desse investimento, se ele existisse, seria um investimento muito bom. Então, olha só, se eu observar o investimento a cada 10 anos, eu vou ter um rendimento superior a 80% em 80% das vezes. Investir hoje foi olhar daqui a 10 anos. As minhas chances são de 80% de eu ter um rendimento maior do que 80% nesses 10 anos. E não é nem o valor mais provável, o valor mais provável é 133%. E existe uma chance apenas de 1,8% de eu perder dinheiro. Ok, tá? Longo prazo, 10 anos. E se eu reduzir esse período de observação para 5 anos? Então, é isso daqui, olha só. Quando eu reduzo o período de observação, como é que se comporta né, o valor provável, o valor esperado e a volatilidade? Né? Eu reduzi o período por 2, de 10 para 5 anos, o valor esperado reduz por 2, tá vendo? A volatilidade, ela cai mais devagar, né? Ela não divide por 2, ela divide por raiz de 2, 1,414, qualquer coisa assim, tá? Então a volatilidade cai mais devagar, né? O efeito disso é que eu tenho uma curva proporcionalmente mais gorda, né? É essa curva daqui que você está vendo, né? Não apareceu nem o pico dela aqui em cima, tá? Isso daqui é a curva de 5 anos. Tá? Então, olha só, nessa curva de 5 anos, o que aconteceu com a minha probabilidade de perder dinheiro? Ela aumentou para 6,9%. Tá? Entende bem o seguinte, eu não mudei o investimento, é o mesmo investimento, é aquele mesmo investimento excelente, né, e que está ali em vermelho do lado, que tem uma probabilidade de, em 10 anos, me dar um rendimento de mais de 80%, valor provável 133%. É o mesmo investimento, a única coisa que aconteceu é que, né, eu fui traído pela curiosidade, vamos dizer assim, e fui olhar a cotação dele em 5 anos, né, no meio do período. O que aconteceu? Em 5 anos, eu tenho uma probabilidade, se eu olhar no meio do período, eu tenho uma probabilidade de 6,9% de estar negativo, né, em 5 anos. O que não quer dizer que eu vou chegar aos 10 anos negativo. Né? A probabilidade em 10 anos continua sendo de 1,8%. Então, olha só, eu gostei da brincadeira. Eu pensei, tá, e se eu continuar reduzindo esse período? Então, foi isso que eu fiz aqui, uma tabelinha. Tá vendo? 10 anos, minha probabilidade de perder dinheiro, 1,8%. Se eu olhar a cada 5 anos, a probabilidade de perder dinheiro, 6,9%.
Se eu olhar de ano em ano, é o mesmo investimento, eu só estou olhando com mais frequência, tá? Se eu olhar de ano em ano, 25,3%. A cada 6 meses, 31,9%. A cada mês, 42,4%. A cada dia, 48,3% de chance de ter menos dinheiro hoje do que ontem, tá? Se eu for olhar de hora em hora, 49,4% de chance de ter menos dinheiro agora do que uma hora atrás. E se eu for olhar de minuto em minuto, 49,9%, né? Quase 50%, é quase um cara coroa, né? Se eu olhar a cotação de minuto em minuto, as chances são, né, meio a meio de eu ter menos dinheiro agora do que um minuto atrás. Olha só, uma vez por minuto, a cada hora, 60 vezes. A cada dia, num dia, um pregão de 8 horas, você teria lá 480 vezes. Significa que se você for olhar de minuto em minuto, em metade das vezes, 240 vezes aproximadamente, tá? Você teria menos dinheiro do que no minuto anterior. Então imagina isso em termos de estresse, né? 240 vezes você perdeu dinheiro, né? E o estresse de perder o dinheiro não é compensado pela alegria de ganhar nas outras 240 vezes, né? Estudos psicológicos mostram isso, né? Que a alegria do ganho não compensa a dor da perda. Okay? 240 vezes por dia você perdeu dinheiro em relação ao minuto anterior, né? O curioso disso é que, né, muitas gestoras, a gente está falando principalmente de fundo, isso vale para qualquer ativo, mas a gente está falando principalmente de fundo, muitas gestoras, né, apesar deles te venderem a ideia de, principalmente em fundos de ações, né, deles te passarem, venderem não, deles te passarem a ideia correta de que o que importa é o longo prazo. Em muitas gestoras, se você for lá no site da gestora e se inscrever e colocar lá teu e-mail, eles te mandam diariamente o resultado do fundo, né, quanto que ele rendeu no dia anterior. Quando eles deveriam te dizer, né, assim, isso é humano, é claro, você tem a curiosidade, mas quando eles deveriam te dizer, olha só, se você confia na gestão, né, deixa o teu dinheiro aqui com a gente e volta daqui a 10 anos. Era isso que você devia fazer, tá? Porque o dia a dia não importa. Se é o dia a dia, a chance de perder dinheiro em um dia, olha só, mesmo para um investimento excelente, 48,3%. Né? Então, não existe ganho nenhum. Então, você deveria olhar, né, a cada ano, a cada semestre, né, olhar a cada dia, não tem nenhum ganho se a perspectiva é de longo prazo, entendeu? É aquilo que o Rafael sempre diz, né? A menos que alguma coisa mude nesse meio tempo, né? Algum fundo perca de alguma forma um dos fundamentos, né? Mudança de gestão. Mas se nada mudou, né, a visão diária não acrescenta nada. Então, aquela pergunta inicial, né, assim, o longo prazo não é uma coleção de curtos prazos? Mas assim, você está próximo demais, né? A frequência de observação está alta demais. Você olhar de hora em hora ou de minuto em minuto não te dá uma perspectiva de longo prazo, né? Ela não te permite ver o que está acontecendo no longo prazo. E aí eu recortei aqui, para terminar, eu recortei aqui uma frase do livro do Taleb, onde ele encerra essa discussão, eu achei interessante, numa tradução livre, é isso aqui, ó. Quando vejo um investidor monitorando sua carteira em seu celular com cotações em tempo real, né, a gente vê isso com frequência, né? Eu sorrio e sorrio, né? Muita gente fica grudada no celular o dia inteiro, né? Subiu, caiu, caiu, subiu, né? E isso não te traz nenhum acréscimo na sua avaliação de um investimento, tá? Não deveria trazer, pelo menos, tá? Bom, espero que tenha sido útil. Ficamos por aqui, voltaremos em breve com mais um vídeo educativo. Obrigado, até a próxima. É isso aí, se alguém vier com aquela historinha de curto prazo, manda esse vídeo para ela, porque é mais claro que isso, impossível. Espero que você tenha gostado e entendido. O curto prazo, como eu sempre falo, é aleatório e mais te atrapalha do que te ajuda. Então, tome decisões fundamentadas, invista em boas ações, boas gestões e foque na sua atividade principal para gerar mais dinheiro. Isso sim faz a diferença no curto prazo. Já curtiu esse vídeo? Curte aqui embaixo e compartilha para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Com certeza vai ajudar muito, beleza? Abraço e até a próxima.